Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João e o filme de hoje é um filme que acho que ninguém pediu, a gente não precisava, mas já que chegou, é o caminho, é muito bem-vindo. You ready? Yeah. É um consenso quase unânime de que o final de Breaking Bad é praticamente perfeito. Todos os arcos se encerram muito bem e a série toda se manteve no alto nível ao longo de suas 5 temporadas. Eu vou considerar que sim, você já assistiu Breaking Bad ao assistir esse vídeo, porque é exatamente a mesma linha de raciocínio dos produtores na hora que eles fizeram El Camino. Pra quem não sabe, El Camino é o nome do carro que o Jesse foge no final de Felina, que é o último episódio de Breaking Bad. O filme conta o que aconteceu com Jesse Pinkman, como que ele tentou continuar a sua vida depois do final do episódio, depois que ele foge, e como tudo aquilo que ele passou, todo o abuso físico, abuso emocional, afetou ele de uma forma psicológica extrema. Ele sofre de estresse pós-traumático e ele é uma pessoa muito sofrida. Ele tá totalmente machucado. Vários rostos conhecidos da série retornam, como por exemplo Badger e Skinny Pete, antigos amigos de Jesse, Mike e Todd, o responsável por manter o Jesse em cativeiro e controlá-lo lá dentro. Esse último realmente teve um grande desenvolvimento em El Camino, ele tem novas camadas e a gente sente a presença dele como algo muito mais incômodo, porque ele recebe novas camadas de desenvolvimento que mostram o quão maluco ele realmente é. Uma grande vantagem do filme é que ele parte do pressuposto que você tem 5 temporadas de desenvolvimento de personagem e de desenvolvimento desse universo. Esse universo já está construído, você já conhece os personagens. Então ele não precisa gastar tempo de tela para fazer você conhecê-los, para construir esse universo e estabelecer as relações de uns com os outros. Ao mesmo tempo que isso é uma grande qualidade, é também para mim o maior problema do filme. Porque vejam bem, ele é de fato um filme feito como um grande episódio que conta um epílogo da série Breaking Bad. E a proposta dele é exatamente essa, que você saiba tudo o que aconteceu, assistiu a série, tem investimento emocional nesses personagens. Mas ele não foi lançado como um episódio, ele foi lançado como um filme. E é muito possível que alguma pessoa desavisada acabe caindo de paraquedas, comece a assistir o filme e fale, meu, que é isso? Não vai entender absolutamente nada. Pra mim isso é muito problemático, ele não funciona como um filme, ele é um grande episódio de uma série. Inclusive ele tem sim uma recapitulação bem rápida no começo, mas são uns 3 ou 4 minutos, apontando pontos importantes, especialmente do finalzinho da série, e é muito bem-vindo, é muito bom que o filme faça isso, porque ele exige sim que você tenha a série um pouco fresca na cabeça. Se você já viu tem algum tempo, que nem eu, esse recap vai dar uma ajuda, mas algumas coisas você vai acabar perdendo, é inevitável. E ele recompensa muito um olhar mais atento, tanto para a série quanto para os easter eggs e referências que o filme faz, crescendo ainda mais esse universo. E se você está com a série fresca na cabeça, perfeito para você. Uma outra coisa que lembra muito os episódios de Breaking Bad é o ritmo. Ele parece realmente 2 episódios, no caso, né, porque são 2 horas, mas ele parece um episódio, porque ele não tem uma estrutura de atos, ele tem alguns pontos de virada, mas ele não tem uma estrutura parecida com a de um filme. Ele realmente é um episódio grande. Tem vários flashbacks ao longo do filme, é bem constante esse uso, muitas vezes para desenvolver aquela cena, para fazer a gente lembrar de momentos importantes e às vezes para justificar ações dos personagens. Eles são muito bem introduzidos e não fica cansativo. O roteiro e a direção são do Vince Gilligan. Ele é sensacional. Ele criou o Breaking Bad, dirigiu alguns episódios, escreveu vários, e ele não só traz um roteiro excelente, como ele mostra uma direção muito firme, muito consciente e mostra um grande controle da cena. Ele retoma muito da linguagem da série, como por exemplo aqueles time-lapse para indicar a passagem de tempo, e a linguagem de Breaking Bad, considerando que é uma série, em termos de audiovisual, ela é muito desenvolvida, ela se assemelha muito mais a de um filme, a do cinema, do que de uma série. Você vê isso
em relação a pequenos detalhes que ele deixa, enquadramentos, movimentos de câmera, etc, etc. É muito mais parecido com o filme, e aqui combinou perfeitamente. Tem um time-lapse, inclusive, que é sensacional do Jesse dentro do apartamento. Eu gostei muito dessa cena, foi bem marcante pra mim. E ele mostra um grande controle da cena no que diz respeito a... Ele deixa a cena se desenvolver. Ele não precisa ficar cortando, ficar tentando inventar um dinamismo com movimentos de câmera desnecessários. Ele deixa a cena acontecer, os atores atuarem, e tudo isso sem exagero na montagem, por exemplo. Tem um plano longo que acompanha a chegada do Jesse a um determinado estabelecimento, que é muito interessante, porque a câmera vai transitando do Jesse, de determinado personagem, e varrendo o ambiente, então ela estabelece a geografia, e ao mesmo tempo não precisava de corte. Podia ter cortado e tudo mais, mas não precisava. Ele não fez. Ele simplesmente deixou a cena existir. Ele sabe construir bons momentos de tensão, ele usa muito da montagem com cortes, aí entra assim muito bem um corte rápido, porque você vai ficando inquieto, com ambientes escuros, que essa tensão é realmente elevada pela maravilhosa trilha sonora, que muitas vezes remete a alguns tons que a gente conhecia da série, inclusive o tema principal. A fotografia retrata muito bem o ambiente de Albuquerque, que é seco, quente, você sente a secura. Aqui tá seco, mas assim, vendo, sentia mais ainda. E uma coisa que eu percebi que talvez seja onde eu posso reclamar um tiquinho da fotografia é que tem um uso muito constante de rack focus. Para quem não sabe, rack focus é aquela técnica que, por exemplo, você tem duas pessoas, uma está em foco, a outra está desfocada, e o que está em foco está falando, e aí para o outro falar, o foco se desloca para ele e o outro deixa de ficar em foco. Acho que deu para vocês visualizarem. E o filme faz isso várias vezes com valor narrativo, tem justificativa, mas às vezes é meio desnecessário, ele nem serve tanto para mudar onde você está olhando. Eu senti que foi um uso exagerado para mostrar, sei lá. Aaron Paul retorna como Jesse Pinkman e é uma atuação brilhante, é uma das melhores do ano, sem dúvida. Ele está completamente destruído, mas ao mesmo tempo ele não consegue expressar tudo aquilo que ele sente. É uma atuação, ela é muito emocional, mas ao mesmo tempo contida. Ele não tem muitos diálogos, porque em vários momentos do filme ele tá sozinho e ele precisa carregar o filme nas costas. A atuação dele eleva o filme enormemente. Ele tem que segurar o choro, o olho dele enche de água, você vê que ele quer chorar, mas ele precisa segurar. Ele sofre desse estresse, dessas lembranças que vão martelando na cabeça dele, fazendo sofrer. E é muito interessante ver esse lado psicológico do personagem. O Jesse Plemons é o Todd. Eu gostei muito da interpretação dele porque adicionou novas camadas ao personagem. Eu gostei do personagem no geral por causa disso. E ele realmente te convence, ele te vende essa imagem de doido. E a cara dele, eu não sei, é porque ele tem uma cara muito simpática, mas ao mesmo tempo você vê o personagem dele fazendo cada coisa cabulosa que você fica nervoso. É um personagem muito inquietante. E eu gostei muito da presença do Matt Jones como Badger e do Charles Baker como Skinny Pete, porque apesar deles não aparecerem tanto assim, eles têm um bom timing cômico, eles servem um pouquinho como um alívio e ao mesmo tempo mostra realmente essa relação que eles têm de se importar um com o outro, e eles ajudam o Jesse a ver que ele não está sozinho no mundo, ele tem sim com quem contar. Como eu disse antes, É o Caminho não é um filme que a gente precisava, mas foi muito bem-vindo. Não era necessário expandir realmente o que acontece com Jesse após o final de Breaking Bad, mas onde ele toca realmente funciona. O retrato de uma pessoa mentalmente destruída após meses de abuso emocional e físico é perfeito, especialmente devido à excelente atuação de Aaron Paul. Mesmo a proposta ser um epílogo para uma grande série, me deixa um pouco com uma pulga atrás da orelha o fato de que você realmente precisa ter visto a série e não pode simplesmente cair de paraquedas no meio do filme, que eu acho que vai acontecer com muita gente. Tendo que dar uma nota, eu vou dar para É o Caminho, a Breaking Bad Movie, uma nota 8,5 com um dedão positivo, e se você não viu Breaking Bad, vai assistir. É uma das melhores séries de todos os tempos, sem dúvida. E todas as temporadas são geniais, o final é perfeito. Então é isso, gente.
que vocês acham de Breaking Bad? Vocês assistiram ao caminho? Gostaram? Discordam de alguma coisa que eu falei? Concordam? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Deem uma olhada nas nossas redes sociais. Agora a gente tem Twitter. Eu não sei usar direito, tô aprendendo, mas passo a passo a gente chega lá. É isso. Muito obrigado. Até a próxima e falou!